Boa noite a todos. Hoje continuamos com o tema da evolução. E, desafortunadamente não podemos tratar de todo o tema e, portanto, vamos apenas observar algumas áreas interessantes esta noite. Antes de começar, vamos dar uma olhada à genética. Charles Darwin não sabia nada de genética. A ciência da genética ainda não tinha sido descoberta nessa altura. Quando ele partiu na sua viagem no navio Beagle, o Gregor Mendel tinha feito o seu trabalho, mas esse trabalho estava enterrado numa pilha de pó no mosteiro. Darwin ensinou a sobrevivência dos mais aptos. Ensinou a seleção natural. De acordo com esta teoria, há um conjunto de variedades na natureza e digamos que para a girafa é uma vantagem da seleção natural poder comer nas árvores mais altas, nos ramos mais altos. Portanto, quando havia falta de comida, essas girafas teriam uma vantagem sobre as outras. E, portanto, esta sobreviveria e as outras seriam extintas. Outro homem com o nome de Lamarck ensinou algo diferente. Ele ensinava que os animais lutavam para chegar cada vez mais alto. E se eles tentassem muito, os seus pescoços começavam a crescer. Essa teoria é chamada de Lamarckismo e é rejeitada pela ciência, até que há problemas. E nessa altura volta-se a reciclar esta teoria do Lamarckismo. Charles Darwin tinha um amigo. Este amigo era chamado o Bulldog de Darwin, Huxley, seu nome. E Huxley era, na verdade, aquele que participava nos debates. É este homem que fazia os debates com o bispo, um dos debates famosos, e que, na verdade, conseguia ganhar as pessoas para a causa da ciência. E ele, na verdade, não ganhava os debates pelos méritos da ciência, mas o bispo usava o sarcasmo, e era por isso que ele ganhava os debates. A ciência não ganhou, ou não ganhava, a atitude é que ganhava estes debates. Quando Darwin estava a viajar em torno da América do Sul, chegou à ilha de Galápagos, ao arquipélago de Galápagos, e lá viu este tipo de animais, corvos. Ele viu este tipo de corvos e todos eles tinham diferentes tamanhos e diferentes formatos, eram de espécies diferentes. E isso era um problema, porque no continente apenas as árvores canoras tinham este tipo de variedade, mas naquelas ilhas eram estes tipos de corvos que tinham tanta variedade. E, portanto, ele assumiu que todos estes corvos, estas espécies, tinham sido originadas num único par, num único casal. Na mentalidade da época, acreditava-se que Deus tinha criado espécies imutáveis, cada uma individualmente. E aqui havia um exemplo de óbvia mudança. E, portanto, Darwin concluiu, portanto, Deus não pode ter criado todas estas espécies. Ele, na verdade, foi um bocadinho longe demais. Podia ter simplesmente dito que Deus não criou espécies imutáveis, mas ele deu o passo de que Deus não criou. E, portanto, quando hoje olhamos para a ciência e perguntamos como é que a vida começou, assume-se que uns gases primitivos terão dado origem a moléculas que surgiram espontaneamente. E pode-se fazer este tipo de experiência, e se pusermos faíscas através desta atmosfera primitiva, encontramos moléculas orgânicas que se formam. Mas temos de ter uma atmosfera redutora. Significa que não pode haver oxigênio naquela atmosfera, porque senão qualquer molécula que se forma é imediatamente destruída. E, portanto, diz que a atmosfera primitiva era constituída por aqueles gases da linha de cima. Reparem que não há oxigênio aqui nesta lista. Existe hidrogênio, amónio, carbono, ou dióxido de carbono, metano, azoto e água. Enquanto a atmosfera atualmente tem oxigênio. Portanto, não funcionava se tivesse oxigênio e, portanto, tem de dizer que não havia oxigênio. Mas não é possível ter vida se não existir água. E aqui há um problema. Porque se temos raios cósmicos a bombardear a Terra e não existe oxigênio, então não temos uma camada de ozono também. E, portanto, não existe esta camada protetora do ozono. E, portanto, somos bombardeados por uma grande dose de radiação. E isso significa que as moléculas de água imediatamente serão separadas em hidrogênio e oxigênio. E, portanto, nunca poderá haver uma atmosfera sem oxigênio se havia água no início. E, portanto, esta teoria, na verdade, não funciona, não passa nos testes. E para qualquer tipo de molécula, sejam aminoácidos, os blocos base do ADN ou os açúcares, precisamos de todo o tipo de constituintes de base. Por exemplo, para os aminoácidos, precisamos de azoto. Se existir azoto,
Não podemos ter os açúcares. Temos problemas porque não podemos ter as moléculas todas ao mesmo tempo em conjunto. E é preciso que as moléculas, além do mais, se liguem umas às outras neste tipo de formas. E é preciso também que estejam desidratadas, que sejam desidratadas. Mas não podem fazer isto porque elas não foram formadas em água para iniciar a conversa. E além disso, são precisas enzimas também, que não existiam. Portanto, é um problema cada vez maior que está aqui na nossa frente. A probabilidade de conseguir apenas uma simples molécula é cerca de 10 levantado à potência de 80. É mais ou menos a mesma probabilidade que uma bomba que exploda debaixo de um monte de madeira, de uma pilha de madeira, criar aquela casa. Há a explosão e aparece uma casa. Portanto, é altamente improvável. Quando olhamos para a molécula do ADN, aí o problema fica ainda maior. E Darwin não sabia absolutamente nada sobre esta molécula. Ele não sabia nada de genética. Estas moléculas têm de estar na sequência exatamente correta, assim como as palavras num livro têm de estar na sequência correta para fazer frases. Deixem-me ensinar-vos duas palavras. A palavra genotipo, todos os genes que estão no nosso corpo. A palavra fenotipo, que são apenas os genes que são expressos no nosso corpo. A seleção natural, na teoria da evolução, apenas consegue trabalhar com o fenotipo e não com o genotipo. Deixem-me dar-vos um exemplo simples. Se estivermos a caminhar no Alasca e um urso polar vem contra nós e nós fugimos e temos um amigo que está connosco e o nosso amigo é baixinho e gordinho e o outro é grande e forte e pachorrento como eu, qual destas pessoas é que tem a vantagem da seleção natural? O forte, naturalmente. Qual é a moral desta história? Que devemos andar sempre acompanhados de alguém baixinho e gordinho quando vamos para o Alasca. Portanto, o urso polar apenas se preocupa com o fenotipo. Que o baixo e o gordinho não pode correr depressa. Portanto, alterações ao nível do fenotipo acontece por acaso, através de mutações. Como é que apareceram os genes? Através do acaso. Ou foram desenhados, projetados. E, portanto, agora temos uma escolha. Ou apareceram por acaso, ou foram desenhados. Todos os genes que temos no nosso genotipo não são sujeitos à seleção natural. Apareceram por acaso. Quando os genes se exprimem, temos o fenotipo, e aí a seleção natural pode fazer o seu trabalho. É desta forma que funciona. Vamos simplificar. Eu tenho um livro de instruções, um manual de instruções, de como construir um avião. São apenas palavras organizadas numa sequência específica. Isso é o mesmo que o meu genotipo. Quando eu construo o avião, isso é o fenotipo. De acordo com a ciência, como é que apareceu este livro? Como é que foi? Pelo acaso. Apareceu por acaso. E deixem-me dizer-vos que o livro de instruções de como construir um ser humano é muitíssimo mais complexo do que o livro para construir um avião. Provas. Nós conseguimos construir aviões. Não conseguimos criar seres humanos. É demasiado complexo fazer um ser humano. Como é que isto apareceu? Temos duas opções. Acaso ou desígnio. Alguém tem um livro aqui? É um bocadinho fininho, mas serve. O livro com todas as instruções de como construir o avião. E apareceu por acaso. As letras organizaram-se na sequência correta e apareceu o livro. E as letras também apareceram por acaso, elas próprias. E, portanto, pelo acaso, eu tenho na minha mão um livro com todas as instruções de como construir um avião. A probabilidade é extremamente remota, mas aconteceu. Eu tenho aqui o livro na minha mão. Vamos pousar aqui o livro. Vou pegar numa cadeira. Sento-me e espero que o avião apareça. Quanto tempo é que eu terei de ficar aqui sentado? Eu vou ficar aqui sentado para sempre. É o que a ciência diz que acontece. Se tivermos as instruções por acaso, ainda não sabemos ler as palavras. Primeiro temos que construir o avião. Portanto, também pelo acaso tem de se transformar o livro, as instruções, no avião. Qual é a probabilidade disso? Transporta a informação para uma fábrica, uma espécie de máquina, e depois então faz aviões. Como é que isto apareceu tudo? Acaso ou
desígnio. Se um simples gene tem a probabilidade de uma bomba debaixo de uma pilha de madeira que exploda e aparece uma casa, isto é tão complicado que é a mesma probabilidade de uma bomba nuclear explodir numa grande floresta, criando toda a cidade de Nova Iorque. E a funcionar. Portanto, os elevadores a funcionar, tudo a funcionar. A probabilidade é a mesma. Acham que podia ter acontecido? A ciência diz que aconteceu assim. A ciência diz isso. Vamos ver. Vamos ligar as luzes. Vamos ligar o computador, ver se funciona. Vou mostrar-vos como é complicado este mecanismo. E isto é o que acontece dentro das células. Vou tentar ir traduzindo. Computer animation, we can enter the cell to view this remarkable system at work. Aqui temos o ADN. After entering the heart of the cell, we see the As vemos storehouse as grounds moléculas do for ADN. DNA, storehouses for the instructions necessary to É aqui build onde estão every armazenados protein todos os in genes an do organism. organismo. In a process known as transcription, transcrição, a molecular machine first unwinds a o section ADN of the é lido e DNA os genes helix são to expose the genetic instructions needed to são assemble a utilizados para specific fazer protein uma molecule. molécula, uma proteína específica. Another machine then copies these Uma espécie de instructions to form máquina a molecule copia estas known as instruções. messenger RNA. When transcription is Quando este complete, processo está terminado, uma molécula chamada RNA leva esta informação para dentro da célula. the gatekeeper for traffic in and out of the cell nucleus. The messenger RNA É enviada para uma scaffold molécula to chamada a o ribossoma, the process of um translation mecanismo. of ribosome. After attaching itself securely, the process of translation begins. Inside the ribosome, a molecular Dentro do assembly of ribossoma amino são acids are construídos os transported from a chain aminoácidos. of amino acids. These amino acids are transported from other parts of the cell and then linked into chains often hundreds of units long. De acordo Their com o código sequential genético, arrangement determines the fazem-se type of diferentes protein proteínas. manufactured. When the chain is finished, it is moved from the Quando termina este processo, ela entra numa outra máquina que vai dobrá-la de uma forma especial para fazer a sua função. After the chain is folded into a protein, Depois desta proteína ter sido construída dentro desta máquina, ela é transportada para outro local. Todo este mecanismo aconteceu ou houve um desígnio por trás disto. Esta é a escolha que temos de fazer. Aqui temos um rim. Algumas coisas são realmente complicadas e não podem funcionar até que estejam realmente nessa configuração complexa. Chamamos a isto a complexidade irredutível. Por exemplo, para que os nossos rins possam concentrar a urina, fazer a sua função, precisamos desta estrutura que está dentro dos rins, com um sistema de artérias, de vasos muito complicado, e este sistema tem de ter ao mesmo tempo uma grande quantidade de enzimas a transportarem elementos de um lado para o outro. Se não estiver completo, não funciona. Não se pode melhorá-lo aos poucos. Como é que é possível, como é que isto terá aparecido? Por acaso ou porque foi desenhado, porque houve um desígnio. Portanto, o livro apareceu por acaso. A fábrica que transforma as instruções no avião também surgiu por acaso. E depois eu tenho vários tipos de aviões. E vários tipos de instruções têm de aparecer por acaso. Mais todos os mecanismos para transformá-los em aviões também por acaso. Como é que a ciência diz que isto aconteceu? Aconteceu devido ou com base nas mutações. Quando acontece uma mutação, reescreve-se a informação que está no ADN.
O DNA é um código com 3 letras. Vamos pegar numa frase feita com palavras de 3 letras. A tradução seria o gato e o chapéu. Perdão. Portanto, tiramos o C, troca-se através de uma mutação e a frase lê-se qualquer coisa, ata. Handete, he at. Exatamente. So instead of the cat and the hat, you have the at. Portanto, a mutação, como veem, transforma esta frase em algo inútil. E a ciência concorda que este mecanismo que serve para as mudanças é inútil. Mas eles dizem, ocasionalmente, entre milhões de más mutações, aparece uma boa. Será que há um exemplo de isto acontecer? Sim, se forem aos livros, vão encontrar um exemplo. É chamado uma doença da anemia. Nas zonas onde existe malária, a doença da malária, quem tem este tipo de mutação, as nossas células vermelhas de quem tem esta doença, em vez de serem redondas, os glóbulos vermelhos, têm um formato de meia-lua, uma espécie de meia-lua. E o parasita da malária não consegue entrar nas células. E, portanto, estas pessoas têm uma vantagem, porque não apanham a doença da malária. É um exemplo de uma boa mutação, certo? Estão de acordo? Errado. É uma mutação muito má, porque se tivermos este tipo de células, nós estamos sempre doentes. Não morremos de malária, mas morremos da doença da anemia. Esta não é uma boa mutação, na verdade não existe um único exemplo de uma boa mutação que se tenha observado. Se uma célula apareceu por acaso, e reparem que para viver é preciso haver complexidade, portanto algo muitíssimo complexo apareceu por acaso, mas se eu quero continuar que a evolução avance, eu não posso ficar com uma célula só, tenho de tornar multicelular. Nós não consistimos apenas de uma célula. Somos feitos de centenas de milhares de células diferentes. O que é que isso significa em termos da genética? Aqui temos uma célula do músculo e aqui uma célula do sistema nervoso. Será que a amiba original tinha uma célula de nervo e uma célula de sistema nervoso e uma célula de músculo? Só tinha uma célula. Nós temos milhares de células diferentes, mas vamos concentrar-nos nestas duas. Significa que eu preciso ter muito mais genes. Eu preciso de um gene que diga tu vais ser uma célula de músculo e outro que diga tu vais ser uma célula do sistema nervoso, um axónio. De onde é que vem o gene adicional? Acaso ou desígnio? Pum! Aparece uma casa. Milhares e milhares de vezes repete-se esta explosão e sempre aparece uma casa. Cada novo gene é preciso um evento desta pouca probabilidade. Agora é preciso muita, muita fé. Mas há outro problema ainda. Se eu tenho dois tipos de células, eu tenho de ter alguma forma de ligar um gene e desligar o outro. Não poderíamos ter músculos na nossa cabeça, que não dava muito jeito. Se eu tenho duas luzes, quantos interruptores é que eu preciso? 2. Desligo uma, desligo outra, ou as duas, mas preciso de 2 interruptores. Será que a célula original, de onde as coisas evoluíram, tinha este tipo de interruptores? Não precisava deles. De onde é que vem então este interruptor? Bomba em casa, mais uma vez. Cada vez que temos um novo gene, precisamos de um acontecimento deste tipo. E mesmo assim não chega. Se eu tenho duas células, qual era o interesse de ter músculos no meu braço e células nervosas na minha cabeça, se as duas não conseguissem comunicar de alguma forma? Seriam inúteis. Portanto, preciso de genes que lhes digam o que é que elas são, preciso de genes que as desliguem ou que as liguem, preciso de genes que controlem a sua fisiologia, o seu crescimento, e preciso de genes que controlem a sua embriologia, ou seja, o seu aparecimento. E isso apenas para duas células. E o que dizem de centenas de milhares de células? Neste caso, temos de acreditar em explosões nucleares atrás de explosões nucleares a criar várias cidades de Nova Iorque. Porque isto é tudo genotipo. E pior ainda, se achamos que a fisiologia deste pássaro é bastante complexa, vamos falar do caranguejo. Alguém estudou este processo? You sit there, studying it, right? Este pequeno verme encaracolado ou enrolado. Será que ele tem este Krebs cycle? O ciclo de Krebs? Sim, ele tem. E a amiba unicelular, será que tem? Também tem, também faz isso. E este ciclo fisiológico é tão complexo que precisa de tantos genes que se um pássaro o tem e uma amiba também o tem, isso significa que foi preciso que ele evoluísse muitas vezes ou que estava lá desde o início. No verme encaracolado ou enrolado, será que ele tem este Krebs cycle, o ciclo de Krebs? Sim, ele tem.
E a amiba unicelular, será que tem? Também tem, também faz isso. E este ciclo fisiológico é tão complexo que precisa de tantos genes que se um pássaro o tem e uma amiba também o tem, isso significa que foi preciso que ele evoluísse muitas vezes ou que estava lá desde o início. Desde o início. Uou! Uou! Complicado. Todas estas estruturas complexas fisiológicas têm de ter estado lá desde o início porque são comuns a todos os seres vivos. Já não estamos a falar de bombas nucleares a construir cidades de Nova Iorque, estamos a falar em bombas do tamanho do universo. Isto é inacreditável. A seleção natural é completamente inútil se não houverem duas variantes. Se eu quero saber quem é que é melhor ou qual é a variedade que é melhor do que outra, tem de haver pelo menos quantas? Duas, para poder comparar. E, portanto, tudo o que nós falamos até ao momento temos de duplicar a complexidade, porque tem de haver dois para haver seleção natural. Vamos dizer que mesmo assim aconteceu, mesmo com a duplicação. Temos uma borboleta branca e uma borboleta preta. Se elas estiverem num fundo negro, a branca é muito visível e a preta não se vê tão bem. Os pássaros veem a branca e comem-na. Muito bem. A seleção natural, então, faz o seu trabalho e o que é que faz? Favorece a preta. Se continuar assim, o que é que acontece às brancas? São extintas. É fácil, é assim que funciona. Começamos com duas e no fim da seleção natural ter feito o seu trabalho, quantas é que sobram? Uma. 2 menos 1 dá 1. Portanto, temos mais ou temos menos do que quando começamos? Temos menos. Portanto, expliquem-me como é que um mecanismo que cada vez faz menos variedade consegue criar mais e mais variedade de espécies no planeta. Ninguém me conseguiu explicar isto até hoje e eu tenho tentado com bastante intensidade. Perguntei isto a professores universitários. Eles ficam zangados quando eu pergunto. O que é que a raiva vos diz? Eu tive um professor que pegou nos seus livros, literalmente ele fez isto, atirou-os para o chão, gritou, saltou, viu pequenos pulinhos e foi embora da sala. E os estudantes olharam para mim, eu olhei para eles e eu disse, se pegarmos numa pedra e atirarmos para um beco escuro, se atirarmos a pedra a um cão e o cão começar a ganir, quer dizer que lhe acertamos. É muito simples. Então falemos de cães, já que estamos neste assunto dos cães. Aqui temos o Chihuahua, o grande Danois. E aqui temos todos os formatos e tamanhos de cães. De onde vieram estas raças todas de cães? Eles vêm do lobo. Foram emergindo ou evoluindo a partir dos lobos ao longo do tempo. Mas os lobos não têm muito o aspecto de um Chihuahua, não é? E também não são parecidos com um grande Danois. Também não têm orelhas fofinhas e longas como este cão. E também não têm cabeleiras engraçadas como têm estes cães. Mas sabemos que eles vieram dos lobos. E o que é que isto nos diz? Que todos estes genes são alelos. Todos tinham de estar presentes no lobo, todos estes genes que deram origem a estas características. Não se exprimiam, estavam lá, mas estavam desligados. Quando se começa a procriar e vão-se eliminando alguns destes genes, encontra-se toda a variação desde o Chihuahua até ao grande Danois. Isso significa que o lobo tem de ter muito mais genes do que alguma vez são expressos no seu fenotipo. Como é que aqueles genes apareceram no lobo? Porque, como veem, eles tinham de estar lá. Como é que eles apareceram no lobo? Duas escolhas, mais uma vez. Apareceram lá porque alguém os pôs lá. Foram desenhados, houve um desígnio por trás disso. Temos aqui dois caravelhos. Temos a pequena joaninha, uma espécie de joaninha, que é vermelha e preta. E temos aqui uma completamente preta. Portanto, eram vistas como duas espécies, estes dois animais. Até que se descobriu que uma aparece numa época do ano e outra aparece noutra época do ano. Portanto, têm de ser diferentes tipos de genes que são ativados e desativados em diferentes alturas. E acontece o mesmo com todo este tipo de animais. E, portanto, isto é tudo uma espécie com genes que são desligados ou ligados. Muito bem. Alguma vez viram uma borboleta? Se viram uma borboleta, imaginem que nunca tinham visto uma borboleta na vossa vida. Chegaram a este planeta do espaço e são a única pessoa aqui que nunca viu uma borboleta. E vemos ali um
uma minhoca gorda. E estamos a apanhar estas minhocas. Seriam uma espécie. Diriam que isto é a mesma espécie, a larva e a borboleta. Serão uma espécie? Nem pensar. Uma é completamente diferente. Um verme é completamente diferente de uma borboleta. E, portanto, o verme é uma máquina de comer. E a borboleta voa maravilhosamente. Os genes da borboleta estão na larva? Sim, Yes. com certeza que sim. Estão a ser exprimir na lagarta? Não. Portanto, há ali alguma coisa, alguns genes que conseguem desligar todos aqueles genes, outros genes. Mas quando ela muta, ela se transforma, os genes são ligados, desligam-se os outros e aparece a borboleta. E, portanto, há um grande número de genes na larva ou na lagarta que nunca poderíamos saber que existiam até que eles foram ligados. É assim? E, portanto, lembrem-se da ideia da bomba e da casa que tem de acontecer muitas vezes seguidas para que isto possa funcionar. A ciência diz-nos que a variedade aumenta quando se dá a fertilização. E para isso é preciso o processo chamado a meiose. Este é o processo de fertilização. Para a fertilização é necessário um macho e uma fêmea. E por causa desta união de dois seres diferentes, a descendência pode ser mais variada. Vamos olhar à nossa volta. E, por favor, as duas pessoas que estão aqui que são exatamente iguais uma à outra, por favor, levantem-se para nós vermos. Não somos, não existe. Mesmo os gêmeos não são exatamente iguais. Não há ninguém aqui que seja exatamente igual a outra pessoa. Temos genes diferentes, mas somos todos humanos. Através deste processo, a vossa descendência vai ser diferente do que vocês são. Os nossos filhos não são exatamente iguais a nós. Este processo não aumenta nada até que a criança nasça. Apenas quando tem resultado, temos mais variedade. Portanto, como é que o macho e a fêmea apareceram em primeiro lugar? Ajudem-me. Foi por acaso. Foi por acaso, eles estão ali a trocar genes um com o outro. Deixem-me pôr isto de uma forma mais simples. Eu estou a escrever um livro de como construir um avião. E agora quero mudar um pouco este avião. Vou ao meu computador, seleciono algumas frases, copio e ponho-as noutro sítio do manual. Portanto, eu rearranjo o que está escrito no livro. Isso muda o avião? Bom, só quando o avião estiver construído. A mesma coisa aqui. Apenas está a reescrever o que está no livro de instruções, não se está a construir nada, e isto aconteceu por acaso. É um mecanismo tão complexo, isto é o nosso conjunto de genes, e trocam informação entre vários genes. Digamos que o azul é o meu pai, o vermelho é a minha mãe, e eles trocam informação. Eu tenho um pouco de pai, de mãe, um pouco dos dois. A enzima percorre o gene e corta exatamente no sítio certo. No lado do pai e no lado da mãe. Tem de fazer um corte exatamente no mesmo sítio. Se ele cortasse um nucleótido mais à frente, o próximo gene seria como vimos há pouco. E nós seríamos algo disforme. Portanto, não pode haver aqui o mínimo erro. E isto acontece centenas de milhares de vezes, sem um único erro. Temos enzimas que aliviam a tensão. Temos outro tipo de enzimas que absorvem os movimentos de rotação. Temos enzimas que leem esta sequência muito rigorosamente. Temos um conjunto de enzimas e mecanismos que vão corrigindo alguma coisa que está a correr mal. E tudo isto aconteceu por acaso. Faz com que o vídeo que eu vos mostrei seja uma brincadeira de crianças ao pé disto. Por acaso, é como irmos para quem fabricou a nave espacial Challenger. E quando ela está lá no espaço, dizemos ao chefe, ao cientista principal, o chefe da missão, é espetacular como este foguetão apareceu realmente por acaso. Ele punha-os numa camisa de forças e mandava-os internar, com certeza. É exatamente o que os cientistas acreditam em relação à célula. Vamos dar agora um novo olhar às coisas. Temos aqui um peixe que vive nas grutas e não tem olhos. A ciência diz que isto é uma nova espécie que surgiu. Temos aqui outro animal que vive nas grutas e que não tem olhos também. Temos aqui uma espécie de inseto uma salamandra também sem olhos. Uma barata das cavernas também não tem olhos. Se eu pegar numa destas baratas, como existem no Havaí, nestas ilhas novas elas entram nas grutas e depois de 8 meses elas perdem os olhos. Isto é evolução? Não. Eu acredito que tudo o que está a acontecer nestes processos, o estímulo sobre os genes já não está a atuar e os genes que criam bem não têm olhos. Se eu pegar numa destas baratas,
como existem no Havaí. Nestas ilhas novas, elas entram nas grutas e depois de 8 meses, elas perdem os olhos. Isto é evolução? Não. Eu acredito que tudo o que está a acontecer nestes processos, o estímulo sobre os genes já não está a atuar e os genes que criam os olhos desligam-se. Portanto, não há nada novo, não há nada que tenha sido criado, só se desligou uma parte da máquina. Tenho aqui um cruzamento entre um leão e um tigre. É um ligre. Um cruzamento entre uma baleia e um golfinho. Um cavalo e uma zebra. Podemos brincar com os nomes. Uma zebra e um burro. E isto funciona nos mamíferos, como viram. Estes cruzamentos podem acontecer. O que acontece é que a descendência não é fértil. Nos peixes, eles são férteis. Nas plantas, nos insetos também são férteis, a descendência. E é desta forma que se criam novas variedades, novas espécies. Por vezes eu posso juntar 2 cromossomas. Chama-se o processo de fusão. E tenho um cromossoma muito longo. Será que eu acrescentei alguma informação nova aqui? Sim ou não? Não. É a mesma informação numa combinação, uma configuração diferente. Se eu olho agora para este animal, é o maior antílope que existe no mundo. Reparem que tem riscas e tem 2 chifres. Este é um kudu, também tem riscas e tem o mesmo tipo de chifres. Este é o outro animal, também tem riscas, mais uma vez os chifres semelhantes. Este é o macho e aquela é a fêmea. São tão diferentes que diríamos que são 2 espécies diferentes. E mostra a quantidade de genes que tem de haver dentro deste animal. E tudo isto tem a ver com este mecanismo de fusão que eu vos mostrei. Isto é o bongo. Tem, mais uma vez, as riscas e os chifres. Outro animal, um dos antílopes mais pequenos que existem, tem as mesmas características, mais uma vez. Todos têm o mesmo tipo de fusão nos seus cromossomas. E se eu dissesse que tudo isto é apenas um grupo, uma espécie? As diferenças não são muito maiores do que entre o Chihuahua e o Grande Danois. E, portanto, em vez de todos estes animais terem de entrar na arca, quantos é que teriam de entrar na arca? Um par. Não, não é assim. Porque é um animal limpo. Aqui temos o lobo. O lobo tem 78 cromossomas. 78. Quando olhamos para todas as raposas e todos os cães selvagens, têm entre 36 e 78 cromossomas. Se eles tiverem 36 cromossomas, são cromossomas muito longos. Quando têm 78, são bastante pequenos. E se fazemos um mapeamento do seu código genético, são exatamente iguais. E o que acontece é que em alguns destes deu-se este processo de fusão. Nós sabemos que isto é uma raça apenas, os cães. É uma raça. E estes são cães selvagens. E são todos espécies diferentes. Será que a variedade do lado direito é maior do que do lado esquerdo? Sim ou não? Não. A única diferença entre eles é o número de cromossomas, mas quando se faz o mapeamento do código genético mostra que são os mesmos genes. Portanto, eu sugeriria que todos os cães selvagens são apenas uma espécie. Quantos é que tinham de ter entrado na arca? Um par. Aqui é mesmo um par? Sim, este é um animal imundo. Vejamos agora 3 espécies diferentes. Temos o chacal, a raposa e o coiote. 3 espécies diferentes. Vamos acrescentar o lobo a este grupo. 4 espécies. No Canadá, no centro do Canadá, os lobos são muito grandes. E os coiotes também são relativamente grandes, mais pequenos do que o lobo. No Canadá, no centro do Canadá, eles podem procriar. Na costa, os coiotes são pequeninos. Não podem procriar com o lobo, mas podem procriar com os outros coiotes. E, por vezes, também há descendência, procriação entre a raposa e o coiote. Este é o dingo. E este é um cão. Cão de guarda. Eu escolhi este cão porque é parecido com o dingo. Mas o dingo está à beira da extinção. É um grande problema na Austrália, todos estão preocupados porque o dingo está à beira da extinção. Sim. E por que será que o dingo está à beira da extinção? Porque ele pode procriar-se com o cão. Cientistas, reparem, se ele pode procriar com o cão, não será que ele é mesmo um cão? Mas porque ele vive na Austrália, não pode ser um cão, é lógico que tem de ser um dingo. E eu digo-vos que é um cão. Parece um cão. Há um ditado popular que diz: se algo parece com um pato, se algo é parecido com um pato, e caminha como se fosse um pato, e faz quack como fazem os patos, então é porque é um pato. Também temos este ditado cá em Portugal, não é?
Temos também genes saltadores. São transposons. E posso, numa geração, mudar completamente. Darwin não sabia nada disto, não sabia nada da variação, da variedade que existe no código genético, a genética que acontece quando se faz a reprodução, toda esta mistura dos genes no processo de procriação, e a transferência de genes, e a recombinação de genes, e os genes que saltam de um lado para o outro, e ainda menos rearranjos drásticos de genes que se observam em alguns animais. E tudo isto tem de acontecer por acaso ou por desígnio. Portanto, armados com esta informação, nós podemos ser novos Darwins hoje. Chegamos a uma ilha e vemos toda esta variedade de animais que estão naquela ilha. Tanta variedade, e portanto não é possível que Deus os tenha criado como uma espécie só. Ou dizemos, isto é fácil de compreender, existe tanto potencial para a variedade no código genético que isto é uma coisa natural. Estão a conseguir acompanhar-me? Temos carnívoros no planeta Terra? Sim. Existiam carnívoros na criação original, de acordo com a Bíblia? Não. Mas um carnívoro é desenhado, projetado para comer carne, certo? Vamos olhar para este tema. Aqui temos várias raças. São todas bonitas moças. Mas os homens são ainda mais bonitos. É um concurso de beleza para homens. Não vamos ser sexistas. Vamos ficar pelas crianças. E aqui não há discussões de quem é que são os mais bonitos, os meninos ou as meninas. Aqui temos uma criança. Tem características asiáticas. Temos aqui um rapaz ocidental e ele não tem esse tipo de características. Qual é a diferença entre um e outro? Geneticamente, praticamente nenhuma. Nada. A diferença é que os genes desta criança depositam um pouco mais de gordura naquela zona da sobrancelha do que no rapaz. É o mesmo gene, apenas é utilizado mais vezes. Este rapaz é um pouco mais escuro do que aquele. Qual é a diferença? Ambos produzem melanina. Todos têm o gene que produz esta molécula. No branco, esse gene é utilizado menos vezes do que no negro. Posso forçar isto se ficar muito tempo ao sol, mas há um limite. Mas geneticamente não há realmente diferença entre os dois. A ciência diz-nos que somos muito relacionados, estamos muito perto geneticamente de um chimpanzé e que isto é uma prova da evolução. Porque partilhamos 98% dos genes com os genes do chimpanzé. E isso é uma prova da evolução. Não é nada disso. Partilhamos quase o mesmo número de genes com o rato. E só estamos a olhar para os genes estruturais. Não estamos a olhar para os genes que fazem o controle. E só para uma curiosidade, partilhamos 76% do nosso código genético com uma banana. Portanto, seguramente temos de ter evoluído a partir da banana. Portanto, não se deixem intimidar por estes argumentos da genética. Portanto, se o mundo era diferente no início, tem de ter havido alguma mudança grande desde a criação. E Deus viu tudo o que tinha criado e viu que era muito bom. É o que diz a Bíblia. E portanto era ou não era? Diz que Deus criou o homem para a sua glória. E não a partir, enfim, de um caminho em que tinha de evoluir até à sua glória. E Deus diz que a dieta do homem seria tudo o que tem sementes e qualquer árvore que produzisse fruto. E, portanto, o homem era um vegetariano. É isso que diz a Bíblia. Vamos ver os outros animais. Será que eram semelhantes? E, portanto, todos os animais da terra e do mar, e do ar, e todos os animais que rastejam, em tudo onde há vida, eu dei as ervas verdes. A palavra carne, meat, é a palavra carne que é utilizada no inglês arcaico para comida. E, portanto, eles todos tinham plantas verdes como alimento. O que é que comia o leão nesta altura? De acordo com este texto, comia plantas. Os cientistas vão-nos dizer que isso é um disparate. Eu falo com eles muitas vezes. O que é que diz Darwin acerca deste tema? Escreveu ao seu amigo chamado Asa Gray e ele diz: eu estou surpreendido. Não quero escrever algo que seja ateu, mas eu não consigo ver tão claramente como outros esta evidência de que há um desígnio e que há uma bondade por trás disto tudo. Há demasiada miséria e desgraça no mundo. Não consigo apreender como é que um Deus bom
poderia criar de propósito um rato. E, portanto, Darwin olhava para os parasitas, via um animal a matar o outro animal, e ele dizia, não pode haver Deus no meio disto. E, portanto, tem de ter surgido tudo isto a partir da evolução. E no seu primeiro rascunho, a primeira edição da Origem das Espécies, uma difamação, dizer que o Criador de muitos universos tenha criado, através de atos individuais seus, todos estes animais parasitas e rastejantes. Mas se acreditarmos na evolução, bom, então isso já não me espanta. É normal. E, portanto, Darwin via todas estas coisas más e concluiu que não havia Deus. Ele não sabia nada de genética e milhões de pessoas no mundo inteiro fazem o mesmo que Darwin fez. E eu era uma pessoa dessas. Isto não faz nenhum sentido. Mas a Bíblia diz mais alguma coisa acerca deste tema. Diz que houve uma mudança. Vemos no Gênesis que Deus chamou Adão e Adão estava com medo. Porquê que ele estava com medo? O que ele tinha feito? Tinha pecado. E por causa do pecado, a morte. E por causa da morte, as coisas mudaram. E Deus disse que a serpente estaria então amaldiçoada. E que terá de rastejar sobre a sua barriga. E que teria de comer pó durante todos os dias da sua vida. Ah, diz o cientista, as cobras não comem pó. É uma referência à morte. Pó vieste, ao pó irás voltar. Será que a serpente é um símbolo da morte? Sim, com certeza. E, portanto, teria de rastejar na sua barriga. Temos lagartos e temos cobras com vestígios de pernas. Mas eles não as usam. Será que eles têm o gene para as pernas? Com certeza que sim. Mas esses genes estão desativados. Ou, em alguns casos, apenas ativados parcialmente. Portanto, o potencial para ser diferente está presente. Mas uma cobra hoje pode matar. Isto está associado com a morte. Tem veneno que sai das suas glândulas. Esse veneno é saliva transformada. Se olhamos para uma aranha, há algumas aranhas que apanham pólen e comem pólen, mas também podem injetar saliva. E em Gênesis 3:17 diz que o solo está amaldiçoado por causa do homem. E, portanto, brotarão cardos e ervas daninhas. E, portanto, antes não teriam havido cardos e ervas daninhas. E, realmente, o homem não precisa de Deus se as coisas correm bem. E, portanto, Deus teve de amaldiçoar a terra, de forma a que fosse uma luta para conseguir extrair alimento daquela terra. De forma a que as pessoas procurassem a Deus e tivessem necessidade de Deus. Porque se eles não procurarem a Deus, eles não podem ter a vida eterna. E, portanto, algumas criaturas, porque a terra foi amaldiçoada, já não conseguem extrair da terra o que extraíam antes. O que é que fazemos se formos numa joaninha e a nossa dieta for uma espécie de alperces? É o que as joaninhas comem. Sim, mas agora os alperces só estão disponíveis durante 3 meses. Desapareceu a comida delas. Têm 2 escolhas. Ou comem outra coisa qualquer, ou morrem. E o que é que eles comem? Elas comem? Comem pequenos vermes que existem nas plantas. E, portanto, tornaram-se carnívoras. E, portanto, nós achamos que elas são muito úteis. Portanto, ervas daninhas e cardos. Alguns cardos são apenas ramos modificados. Outros são folhas modificadas. Portanto, esta parte verde é uma folha modificada. Será o equivalente ao ramo, ao tronco, e depois o pico é a folha. Quando a folha cresce, os genes libertam a folha. Mas, neste caso, o mesmo gene fecha para o outro lado. Cada vez se torna mais compacta. Sharp point, and then it dries. E depois seca. Geneticamente não há diferença, é apenas uma diferença na forma como ela cresce. Na rosa é algo que cresce a partir da pele. Não há nada de novo, não há novos genes. E aqui é a própria pétala da flor que se desenrola para dentro em vez de desenrolar para fora. E todos estes parasitas. Sabem que para cada parasita existe uma forma na natureza que é equivalente, mas que vive autonomamente. Portanto, vejamos este tipo de minhoca. Alguns têm funções muito úteis na natureza e vivem de forma completamente independente. Mas se a terra for amaldiçoada e uma série deles não têm o que comer. E aprendem a adaptar-se a viver dentro de outros animais. Se tomamos este organismo, a ténia, encontra-se na natureza, tem intestinos e tem todos esses organismos. Mas quando se tornam um parasita, eles perdem esses órgãos. Será que a evolução acrescentou alguma coisa neste caso? Não. Apenas foram desativados alguns genes.
Sabem que alguns parasitas vão através de ciclos de vida, ciclos de evolução, e têm estágios em que são larvas, que vivem Not a autonomamente, parasite. e têm intestinos, It has- têm todos os órgãos que necessitam, e quando se tornam num parasita, perde esses órgãos todos. Tem os genes ou não tem os genes para isso? Tem, e portanto não há nada novo, são apenas desligados esses genes. Vamos olhar para uma bactéria, por exemplo. Algumas bactérias podem doar uma parte do seu ADN e, portanto, temos um dador que dá uma parte do ADN a outro organismo e faz uma recombinação e aparece um novo patógeno. Pergunta? Apareceu aqui alguma informação nova? Não. Apenas se pega a informação existente e se distribui. Imunidade, resistência aos pesticidas, aos herbicidas, aos antibióticos. Nunca acontece nada de novo. Portanto, isto não é evolução. Vamos ver este organismo, o mosquito. É o mosquito. Tem um aparelho como este. Pode furar através da nossa pele e suga uma série de sangue. De certeza que este organismo foi desenhado para sugar sangue. O Darwin olha para ele e diz: mosquito, tu és um sugador de sangue? Foste desenhado para ser um sugador de sangue e eu não acredito que Deus te tenha criado. O mosquito não é realmente um problema quando ele está a voar. É um problema quando ele está quieto, sem fazer barulho. Quando ouvem este barulho, não é problema nenhum. Mas quando o barulho para, aí temos de preocupar-nos. Então temos uma pergunta. O mosquito macho terá este mesmo aparelho? O que é que o mosquito macho come? Sumo de plantas. Vai às plantas e suga o suco das plantas. Como em muitas outras ocasiões da vida, é a fêmea que suga o sangue. Então, o homem, ele é muito doce e gentil, ele só faz isso às plantas. Então, o que é que aconteceu? A fêmea tem um problema. Tem de produzir ovos. E a sua dieta já não é suficiente para abastecer os seus ovos. Não tem energia suficiente. E, portanto, ela tem de procurar outra fonte de energia. E o sangue é perfeito nesse aspecto. Como nós acreditamos na Bíblia, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Qual era a dieta original? Vejamos o macho. Eram plantas. Mas como não há plantas suficientes, ela tem de procurar outra fonte de energia. Portanto, só o facto de ela ter um aparelho que por acaso funciona com o sangue, não significa que ela foi desenhada para sugar sangue. Vespas. Todos estes ferrões não são mais nada do que colocadores de ovos que foram transformados. Temos aqui uma pequena abelha. Quando ela vos pica, ela paga esse ato com a sua vida. Esta abelha é apenas uma trabalhadora. Precisa de uma rainha grande e gorda para criar todos os ovos. O que é que acontece quando a rainha morre? Pegam em algumas destas abelhas trabalhadoras e o que é que fazem? Alimentam-nas com geleia real. O que é que acontece a estas abelhas obreiras? Transforma-se numa rainha. Transforma-se numa rainha. E aqui surge a pergunta. Será que a abelha tinha os genes para se transformar numa rainha? Com certeza que sim. Eu gosto de pensar que todos temos genes para ser reis. Mas alguma coisa desligou os nossos genes. Vamos olhar para um carnívoro. Obviamente foi desenhado para matar, porque ele tem dentes para fazê-lo. Vejam aqui duas raposas, e elas foram desenhadas para matar. O cientista russo Dmitry Balaev, ele estudou o processo de domesticação das raposas. E ele fez criação de raposas que fossem mais boazinhas para os humanos. Em apenas 8 gerações, eram como se fossem cães. Mediu os seus níveis de serotonina. E eram níveis muito mais altos nas suas raposas domésticas do que nas raposas selvagens. Um certo tipo de glândulas eram muito maiores nas raposas domésticas do que nas raposas selvagens. E na 8ª geração as raposas já eram muito mais suaves e muito mais agradáveis. Foi evolução ou foi simplesmente os genes a serem desligados ou ligados? Temos aqui o urso, é mais um carnívoro. Ele pode matar e comer peixe. Mas o que é que ele come na maior parte do ano? Bagas, erva. Vem ele a comer erva? Ele come erva. Ele tem os dentes para matar, mas não foi necessariamente desenhado para matar. Este é um urso, é classificado como um carnívoro, mas nunca come carne. Come bambus. Talvez a Terra tivesse muito mais variedade de plantas
quando estas plantas começaram a desaparecer, os animais tiveram de mudar a sua dieta. E o koala, por exemplo, só come eucalipto. É um herbívoro. Este panda, eu tirei esta fotografia no zoo, no Jardim Zoológico em Sydney, na Austrália. Só para vos mostrar. Vejam o que diz. Pandas vermelhos são classificados como carnívoros, comedores de carne. Mas a maior parte da sua dieta é bambu. Vocês podem olhar como Darwin para aí e ver morte e destruição. Ou podem olhar para isto à luz da Bíblia e ver evidências de que no princípio não teria sido assim. Sabem que se alimentarem um leão apenas de alimentos vegetarianos, eles vivem o dobro do tempo, são muito mais gentis, pode-se brincar com eles, e se atirarem carne para eles comerem, eles recusam comer essa carne. Há muitos exemplos destes que aconteceram com leões em cativeiro. E portanto os dentes não o fazem necessariamente uma máquina de matar. Tal como o aparelho de sugar do mosquito não é necessariamente feito para sugar sangue. Sabem que quanto mais nos afastamos da dieta original, isto é a hiena, come cadáveres. Temos herbívoros, carnívoros, temos os animais que comem cadáveres. Quanto mais nos afastamos do original, mais feio fica o animal. Se olharem para um pássaro como este, tem um aspecto sinistro, mas continua a ser bonito. Mas se vamos para os que comem cadáveres, ficam cada vez mais feios e mais feios. Quanto mais se afasta do original, vejam este papagaio. É um tipo de papagaio. Vive na Nova Zelândia. Reparem no seu bico e na sua pata. Um falcão, muito parecido com um falcão. Este papagaio come a raiz de uma árvore. Escava, e com o seu bico quebra as raízes e come-as. E, enfim, veio a cidade e cortou todas aquelas árvores. E não havia mais árvores para ele comer. E sabem o que aconteceu? Tornou-se um carnívoro da pior espécie. E sabem o que ele come? Come carneiros. Sobe para cima das costas de um carneiro e usa o seu bico para fazer feridas no carneiro e vai comendo até chegar à carne à volta dos rins. E isso tornou-se a dieta deste animal. E de repente tinham milhares e milhares de carneiros mortos. E na Nova Zelândia não se pode tocar na carne, porque eles só comem isso. Portanto, não se pode ameaçar este tipo de alimento. Como é que eles resolveram o problema? Voltaram a plantar outra vez todas aquelas árvores e criaram reservas para estes animais. E hoje este papagaio está muito satisfeito a comer as suas raízes. E reparem agora, se nós chegássemos à Nova Zelândia e aquelas árvores por alguma razão não existissem, teríamos dito este papagaio foi desenhado para matar. Certo? Portanto, vejamos este outro papagaio. Aquilo é o saco da minha mulher que está ali. E ele chama a atenção porque tem uma parte brilhante à frente. Ele está com a garra a tentar apanhar aquele saco. Será que ele podia agarrar um rato, por exemplo? Com certeza que podia. E será que podia partir o pescoço, quebrar o pescoço do rato? Experimentem meter o vosso dedo dentro da jaula de um papagaio branco deste. Uma dentada e já não há dedo. Ele tem 5 a 10 toneladas de pressão que consegue aplicar no bico. É um desenho magnífico, um projeto magnífico. E é excelente para partir nozes, mas também pode partir pescoços. Não significa que tenha sido desenhado para partir pescoços. Temos aqui outros. A piranha e o pacu são bastante próximos. Come sementes e este come animais vivos. E há pacos que têm dentes parecidos com os da piranha e mesmo assim só comem sementes. E algumas piranhas, se não existirem animais vivos à volta, também são capazes de comer sementes. Caem das árvores. Mas se a terra for amaldiçoada e não caírem suficientes sementes, alguns deles vão se transformar em carnívoros. E agora vejam estes pequenos esquilos. São uma espécie de esquilo. O que é que comem estes animais? Comem sementes e comem avalanches, bolotas. Bom, ultimamente com as chuvas ácidas, estas florestas que produziam estas bolotas têm estado a morrer. E não há comida suficiente para estes animais. E agora eles estão a comer animais que passam à sua frente. Tornaram-se carnívoros. Será que foram desenhados para ser carnívoros? Não. Os roedores, muitos deles comem plantas, mas não conseguem extrair suficiente energia dessas plantas. Portanto, são animais que comem os seus próprios excrementos, para reciclar várias vezes. Será que eles foram desenhados para fazer isto? Os coelhos fazem isto? Os cavalos fazem isto? Os roedores fazem-no? Eu penso que a Terra está amaldiçoada. Eu ouvi algumas conferências de uma pessoa que estava contra tudo o que eu estou a dizer. E essa pessoa disse que os intestinos de um carnívoro são muito mais curtos do que os intestinos de um herbívoro. E, portanto, isso prova a evolução.
E eu falei com um estudante de doutoramento que estava a trabalhar na resistência aos antibióticos e ela estava a trabalhar com galinhas. Eu disse, fui falar com ela e disse, olha, temos todas estas galinhas com dietas diferentes aqui, quero que me faças uma coisa. Aqui estavam as dietas diferentes. Vamos, por exemplo, soja. Algumas tinham peixe, algumas tinham proteína animal, outras tinham proteína vegetal. Em alguns incluímos antibióticos e noutras não. Tínhamos 4 grupos. Medimos, portanto, a massa corporal das galinhas numa dieta só de plantas. Galinhas que em 6 semanas crescem. Plantas mais antibióticos. Carne, ou neste caso peixe. E peixe mais antibiótico. Na verdade, não há grande diferença no crescimento. Isto eram os 4 grupos de dieta que tinha. E eu disse ao estudante, quando medires estes animais, eu quero que tu desdobres os intestinos e ponhas em cima de uma mesa e meças o comprimento. E ele disse, você está louco? Bom, talvez esteja louco, mas se não te importas de fazer isso. E quero, além disso, que meças não só os intestinos, mas todo o tamanho de todos os órgãos, do fígado, do coração, todos os órgãos. Isto é trabalho extra, eu não quero fazer isso. Eu é que mando. Faz. E ela fez. Vejamos o resultado. Aqui está a massa do aparelho digestivo. Quando eles comiam só plantas, era mais alta. Plantas com antibióticos era um pouco menos. Quando eles comiam peixe, ficou ainda mais pequeno. E com antibióticos ainda mais pequeno. E agora é estatisticamente diferente. Vejam o comprimento do aparelho digestivo. Os que comiam só plantas tinham os aparelhos mais longos. Fazia antibióticos um pouco menos. Peixe ainda menos. Peixe com antibiótico muito menos. Isto é interessante. Vamos ver outros órgãos. Vamos ver o coração. Isto é ciência a ser desenvolvida. Vejam que se eles comerem plantas, o coração era mais pequeno. Quando acrescentámos antibióticos às plantas, o coração aumentava. Quando era peixe, era mais ou menos igual às plantas, o tamanho. E quando acrescentamos antibiótico, o coração voltava a crescer. Isto é interessante. Sabem que cada vez mais os jovens estão a ter ataques de coração? Será porque os seus corações estão mais fracos, por alguma razão? Sabem que hoje não conseguimos encontrar galinhas no supermercado que não tenham antibióticos? E eu sugiro que nós não fomos desenhados para comer antibióticos. E, portanto, se comemos esta carne, estamos sempre a ingerir antibiótico e podemos acabar por ter um coração aumentado. E se, além disso, ainda procurarmos mais antibiótico, podemos ficar mesmo com o coração mais fraco. E, portanto, está aqui um processo, uma ideia para uma tese de doutoramento. O efeito dos antibióticos na anatomia do coração e na sua fisiologia. Só porque eu disse, mede os intestinos, mas também mede tudo o resto. É interessante, não é? Será que isto aconteceu através da evolução? Ou será que isto afetou a forma como os genes foram ativados? Vejamos o fígado, por exemplo. Quando estavam com antibióticos, o fígado aumentou. É um mau sinal se vocês tiverem um fígado que aumenta. O nosso sistema digestivo não é como o de um carnívoro e é um pouco mais curto do que o de uma vaca. Mas nós temos dentes caninos e, portanto, fomos desenhados para comer carne. E aqui temos um macaco que é um vegetariano total. Será que ele tem dentes caninos? Tem, e de bom tamanho. E ele é totalmente vegetariano. E porquê é que ele tem estes dentes? Para matar e para poder comer carne? Não. Fazem-no ficar bonito. São sexys. As macacas gostam. Portanto, é um caráter secundário que não tem nada a ver com a alimentação. Portanto, todos estes órgãos vestigiais que há algum tempo provavelmente tiveram uma função e já não têm, como o apêndice e supostamente as guelras, vestígios de guelras que temos, esta lista, à medida que o nosso conhecimento aumenta, está a ficar cada vez mais pequena, de órgãos vestigiais que não têm função. Pensava-se que nenhum daqueles órgãos tinha função, cerca de 100. Inicialmente a tiroide, por exemplo, estava nessa lista. A glândula pituitária e todos estes órgãos, afinal, tinham uma função. Vejam outro problema para a evolução. Isto é chamada a homologia. Vejam o braço do humano, do gato, do morcego. Chamamos a isto a variação do pentadáctilo, dos 5 dedos. Que os 5 dedos é o mais primitivo. O cavalo tem só um dedo. O mais primitivo é o que tem 5. E todos os outros são mais avançados. Pergunta? Se nós evoluímos só no fim, ainda temos a mão mais primitiva entre todos os animais.
Resposta: para podermos brincar, para podermos tocar piano. E fecha outro problema. A homologia diz que todos estes organismos completamente distintos em espécies diferentes. O conceito da homologia em termos dos genes semelhantes, a partir de um ancestral comum, foi desacreditado. Darwin não sabia nada sobre os genes. Darwin está com grandes problemas neste momento. Portanto, eu posso ser o Darwin e olho para tudo o que é de negativo na vida e concluir que não há Deus. Ou eu posso dizer a Terra em tempos foi perfeita, mas o pecado entrou neste mundo e agora é muito menos do que perfeita. Mas ele deixou evidências da sua criação original. Para eu olhar para os parasitas, por exemplo, ou olhar para as flores, a escolha é minha. Portanto, desígnio original, sim ou não? Reparem neste pássaro. É bonito, não é? Esta é a ibis sagrada. Algumas vezes viram uma ibis? Eu penso que isto não pode ter sido desenhado. É o pior despertador do mundo. Reparem no ibis. Isto é uma variedade de ibis. Reparem na sua cor. É muito bonita. Isto também é uma ibis. E aquela branca também é uma ibis. É muito feia. É um tipo de ibis muito feia. Qual é a diferença entre as duas? Uma pequena diferença na dieta e no habitat. Qual é que vos parece mais com o Éden? A primeira, não é verdade? Pergunta: será que esta ibis horrível que aqui está, acasalar com a ibis bonita que nós vimos no início? Sim, ela pode acasalar com ela. E aqui está a sua descendência. Ali está a mamã. O pai era realmente tão feio como o pecado. E a descendência é algo que está no meio. E também acontece o mesmo connosco, humanos. Podemos ter um caráter muito bom e casar com alguém com um caráter muito mau e temos filhos que são mais ou menos no meio. Mas não foi desenhado como do lado direito, foi desenhado como no lado esquerdo. Estes pássaros foram desenhados para serem bonitos. São lembranças do Éden. Podemos ver a criação no pôr do sol. Deus diz: eu criarei uma nova terra e um novo céus e não haverá memória da terra e dos céus anteriores. O Novo Testamento diz que estamos à espera de uma nova terra e um novo céu onde viverá a justiça. Romanos diz que toda a criação está à espera que esta corrupção desapareça. Porque tudo está a ranger, tudo está a sofrer. Isaías diz que o lobo viverá com o cordeiro, a vaca e o leão estarão juntos, uma criança poderá conduzir estes animais, uma vaca e um urso poderão comer ao pé um do outro, uma criança porá a mão no covil da cobra e não acontece nada. Não haverá mais dor. Será algo deste género? Ou se calhar a serpente vai ter as suas pernas de volta. Depende como olhamos para isto. Depende como olhamos para as coisas. E hoje podemos ser todos Darwins, acreditando nas bombas e nas casas, olhar em tudo o que é negativo no mundo e dizer: não existe Deus. Ou podemos olhar para o que é belo à nossa volta e olhar para a complexidade maravilhosa das coisas dos seres viventes. Podemos espantar-nos com esta variedade e podemos esperar por um mundo melhor. Esta é a nossa escolha. Eu espero que façam a escolha certa.